Boa noite, meus irmãos e irmãs, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos hoje a alegria de nos reunir na presença de Deus, nesse último domingo do mês de agosto, para celebrar com júbilo ao Senhor, Ele que nos salvou, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Vamos ler na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso de número 36, como leitura devocional. Diz assim a palavra de Deus: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Quero convidar vocês a que nós oremos ao Senhor. Nós temos vários motivos, vários pedidos de oração. Aqui em nossa igreja, especificamente, nós temos o irmão Edivaldo e a família em distanciamento social, mas afastados durante esse período. Então, nessa semana, se você vier à igreja, o zelador da igreja, ele é responsável principal aqui pela nossa ordem, ele está recolhido em casa. Então a secretaria funciona normalmente, nós estaremos por aqui, o irmão Reinaldo está nos ajudando em tudo que precisamos, mas o Edivaldo, a sua esposa a irmã Áurea e o Jackson estão mais quietos em casa nesses dias. E agora à tarde eu soube que o pastor Daniel, membro da nossa igreja, ele não passou muito bem, está sendo acompanhado por médicos e nós vamos orar por ele também. E vamos orar pelo culto. Quero convidar você a abrir o seu coração, a chegar perante Deus. Deus tem uma bênção para a sua vida hoje à noite. Vamos pedir que Deus me abençoe, que Deus abençoe você. Temos um tempo para louvar o seu nome. Vamos ouvir a palavra de Deus que será pregada hoje pelo pastor Lucas. Essa palavra tem poder de Deus para mexer no meu coração e no seu coração, e esse será um tempo muito precioso. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor agora. Pai querido, agradecemos muito, Senhor, a noite desse dia, a oportunidade de culto ao Senhor. Chegamos perante a Tua face sem nenhuma ideia de que nós tenhamos mérito ou dignidade em nós próprios, mas mediante Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que na sua morte rasgou o véu de alto a baixo, abriu o caminho, e nele, em Jesus, podemos chegar perante a Tua face bendita. Queremos cultuar ao Senhor, queremos exaltar a Tua glória, queremos que o Senhor seja louvado na nossa vida hoje à noite, que cada momento, cada parte desse culto seja agradável perante o Senhor, que é o nosso Deus, a razão da nossa vida, Pai. Senhor, nesse início de culto, oramos por aqueles que estão passando por lutas maiores, aonde eles estiverem,
o Senhor conhece cada necessidade, cada irmão, cada irmã, cada família, as pessoas que entraram agora para participar do culto via internet, aqueles que estão passando por alguma luta emocional, física ou espiritual, que a graça do Senhor, graça bendita, alcance os seus corações, Pai. Especialmente, Senhor, queremos orar agora pelo irmão Edivaldo e sua família, que o Senhor os abençoe, os proteja e os guarde. Abençoe, Senhor, também a nossa igreja. Ele tem tanto contato com as dependências da igreja. Pedimos a proteção do Senhor para nós como igreja. Oramos, ó Deus bendito, pelo nosso irmão pastor Daniel e a sua família, por ele especialmente, pela saúde dele. Oramos também, Senhor, pelo pastor Júnior e a sua família. Especificamente oramos pela irmã Dorca, que tem procedimento cirúrgico nessa semana. Que o Senhor a abençoe de uma maneira muito especial. Temos colocado essa questão pelo Senhor, perante o Senhor, e mais uma vez fazemos isso. Agora, Pai, que o louvor seja agradável perante o Senhor, que esse culto seja todo recebido como uma expressão do nosso coração, Pai, uma expressão santa que glorifique o Teu santo nome, Pai. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. A equipe de louvor, Deus abençoe o seu coração. Eu quero convidar você que está participando do culto a alegrar o coração, a animar o coração. Sabe, se a gente não tiver uma atitude animada, fica tão difícil. Nós podemos ter aqui uma hora meio jururu, meio triste, como se não fosse um momento lindo. Então, anime o coração e vamos nos alegrar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar. Amém. É justamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos louvar a esse Deus. Junte-se a nós. Seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. Talvez você está precisando olhar para esse grande Rei nesta noite. Toda a criação, tudo que Ele fez, todas as intervenções dEle ao longo da história, o Filho dEle vindo morrer no nosso lugar, foi para mostrar que Ele é grande, as nossas inquietações são pequenas. E é por isso que nós podemos nos aconchegar na presença dEle e louvá-lo de todo o nosso coração. Ele é grande, a bondade dEle é agradável, a bondade dEle é eterna. Nós louvamos a esse Deus nessa noite. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é
Senhor é grande e nós queremos caminhar em fé contigo, Pai. Que Jesus seja aquele que governa, que dirige as nossas vidas. Amém? Vamos cantar. Essa aqui eu lembro de um monte de gente da nossa igreja. E uma em particular do Murilo, lá na galeria, cantando com a gente. Que saudade de ver esse povo aqui. Mas a gente logo vai estar junto fazendo uma grande festa. Solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.
pois com Ele seguro serás. Amém. Pai, nesta última canção, pensando em tudo, ó Pai, que nós já cantamos, que já meditamos, que já abrimos o nosso coração, ó Deus, na Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania e entendendo, ó Deus, pelo Espírito, que nós podemos descansar quanto aos cuidados deste mundo. Nós queremos olhar firmemente para a rocha, para o abrigo. Queremos, ó Deus, pensar nas coisas que vêm do Teu reino, Pai, porque as demais serão acrescentadas. Queremos, ó Deus, não simplesmente atravessar por esta vida, mas viver uma vida de verdade contigo, frutífera para o louvor da Tua glória. Queremos nos esconder em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos os nossos corações na Tua presença nessa noite.
Pai, imagino que há tantas pessoas nos acompanhando nesse momento agora. Pessoas que só o Teu Espírito Santo sabe como estão. Mas que o Teu doce Espírito possa ecoar essa mensagem nos corações. De que em Ti nos alegramos. De que em Ti nós temos refúgio, proteção, uma torre forte. Seja a causa que for, o Senhor é a nossa fortaleza. Que a nossa vida esteja firmada na Tua vida. Que a Tua vida, ó Pai, seja a verdadeira e eterna vida no nosso coração. Fala conosco nesta noite e usa, ó Deus, o Teu servo que trará a mensagem falada. Para o louvor da Tua glória, continua nos edificando e nos abençoando. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor Lucas. Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que estejam bem, para a honra e glória do Senhor Jesus, depois desse louvor maravilhoso, em que eu fui muito edificado, espero que todos nós tenhamos sido. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Atos, para continuar a nossa série em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 1 a 15. Atos 16, de 1 a 15. De novo, na minha mente aqui, eu estou ouvindo as páginas das Bíblias em casa, mexendo, aquele barulho. Não consigo ver os aplicativos ainda, mas um dia eu chego lá. Atos capítulo 16, versículos de 1 a 15. A palavra do Senhor diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concede a nós. E agradeço mais ainda pela oportunidade de frequentar a Tua casa, de vir à Tua casa, ler a palavra do Senhor com os meus irmãos e falar um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para o Teu povo.
Que apesar de mim, Pai, a Tua palavra possa frutificar, germinar no coração dos nossos irmãos, Senhor. Que a palavra do Senhor não volte vazia. Que nós possamos entender as maravilhas que o Senhor tem feito pelo Seu povo desde a antiguidade, Pai. Desde 2000 anos atrás, o Senhor já tem operado milagres em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nos ajude. Esteja conosco neste momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo estava aqui a caminho da sua segunda viagem missionária. Ele estava sendo acompanhado aqui por Silas e Lucas. E a partir de Derbe e Listra, ele é acompanhado por Timóteo, que se junta a eles. E aqui a gente está entre maio e julho do ano 50 da era cristã, para a gente se situar no tempo e no espaço. E a caravana missionária, ela acabava de haver sofrido um duro golpe. O pastor João leu aqui no começo. Paulo e Barnabé discutiram, brigaram. Entre eles teve tamanha desavença que eles se separaram. E aí fica um registro para a gente aqui. Crentes não deveriam discutir, não deveriam brigar, mas às vezes acontece. Paulo e Barnabé eram crentes maduros e eles discutem, eles brigam. Infelizmente eles se separaram, mas a graça de Deus ela é tão abundante que em meio à discórdia, a igreja agora não tem só uma, mas duas caravanas missionárias. Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. Então Deus abençoa o seu povo apesar dos pecados dos homens. Então a partir da separação de Barnabé e Paulo aqui, a igreja vai ter duas caravanas missionárias. O Senhor vai trabalhar em duas frentes, mas hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo. No prosseguimento da obra missionária que Deus havia colocado no coração de Paulo, no coração da igreja, com o propósito de abrir novos campos, eles planejaram. Paulo planeja o próximo campo que ele vai visitar, aonde ele vai pregar o evangelho. Paulo era um homem obstinado, um homem preparado, e o seu objetivo era pregar o evangelho. E era conhecer novos campos, assim como o concílio de Atos capítulo 15 determinou. Eles estão obedecendo às determinações do concílio da igreja. Pastor João leu aqui no começo para a gente que eles estão obedecendo uma ordem da igreja, do colégio que se ajuntou e decidiu isso. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas Deus não quis que Paulo fizesse isso. Deus muda o rumo da caravana missionária de Paulo para a Europa, porque os planos de Paulo não estavam de acordo com o plano de Deus. E a gente precisa entender isso claramente. Mas só que Paulo é crente no Senhor Jesus Cristo, e ele entende isso rapidamente. Paulo era um homem em constante aprendizado. Nós também devemos ser pessoas em constante aprendizado. Então ele precisava, tal como nós, aprender uma das maiores verdades do Evangelho. É que a agenda, meus irmãos, missional da igreja, ela deve ser elaborada no céu e não aqui na terra. Nós obedecemos às determinações do nosso Deus, não a propósito do nosso coração que é enganoso. Os obreiros e os pastores se ajuntam para executar uma ordem vinda do Senhor. Os projetos perfeitos nascem no coração e na mente do nosso Deus. E Paulo aprendeu essa lição aqui. Ele abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. E assim o evangelho entrou na Europa. E esse, para mim, é um dos relatos mais fantásticos de toda a Bíblia Sagrada, porque ele tem muito a ver com a nossa vida aqui em Goiânia, no dia 31 de agosto de 2020. Se a gente voltar 2000 anos atrás, voltarmos no tempo, a gente vai ver como esse episódio foi determinante para que nós estivéssemos aqui hoje. Então Deus, na sua graça abundante, Ele conduziu Paulo para o Ocidente, não para o Oriente. Não foi para a Ásia. Paulo não pôde ir para lá. Não pôde ir para lá não porque não quis, mas porque Deus disse não. Paulo, não é para você ir. Se de um lado Deus falou não para Paulo, do outro Ele disse, Paulo, vem. Se de um lado Deus proibiu Paulo, do outro lado Deus abriu as portas para o apóstolo Paulo. Ele chamou Paulo e conduziu todas as coisas. Então esse episódio é um divisor de águas na história do mundo, porque é uma decisão da insondável soberania do Senhor. Deus não consulta ninguém, Deus não pede a opinião de ninguém, Deus apenas determina, e nós, servos do Senhor, devemos cumprir todos os desígnios do Senhor. Deus age como Ele quer, não como nós queremos, e a gente precisa ter isso em mente nessa noite. A história das civilizações ocidentais
foram radicalmente mudadas por conta desse episódio aqui. Até hoje, muitos países do Oriente estão inundados de trevas, meus irmãos. O Evangelho não chegou a muitos lugares ainda. Nos lugares que chegou, muitas igrejas são perseguidas. A maioria do povo perseguido vive no Oriente. A palavra do Senhor não superabundou nesses lugares ainda, mas superabundou desse lado do mundo, aqui no Ocidente, onde ela alcançou todas as nações, todos os povos desse lado do globo, porque a graça do Senhor estava com o apóstolo Paulo, e Paulo obedecia à ordem do Senhor. Então Deus mostrou para Paulo e para os seus companheiros que os rumos da caravana missionária, a obra do Senhor, eles são ditados, esses rumos, por uma decisão que vem do céu, jamais do coração do homem. O coração do homem é enganoso, os planos de Deus são perfeitos. A decisão que determina o rumo da obra missionária nasce no céu. Lembre-se disso, não no coração de nenhuma pessoa. Deus é o arquiteto, Ele é o engenheiro e é também o construtor de toda a sua obra. Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade perfeita e agradável para todos nós. E nós, observando essas coisas nos nossos dias, nós precisamos confiar em Deus, para que a gente possa receber orientação, para a gente se regozijar, igualmente nas restrições também do Senhor e nas coações. Porque quando Deus diz não, quando Deus nos proíbe, nós devemos nos alegrar, porque quem está dizendo não para a gente é o Senhor. Um não de Deus é melhor que um sim de qualquer outra pessoa. Então nós precisamos nos alegrar nisso também. Às vezes nós temos desejo de fazer tanta coisa na igreja, mas nós não conseguimos, não podemos. Por isso a gente ora, consulta ao Senhor e entende que é um plano que não é da vontade de Deus quando não acontece. Porque quando for da vontade de Deus, vai acontecer, porque Ele está no controle de toda a história. Então, eu quero que a gente entenda essa noite que Deus está no controle de toda a sua obra. Precisa ficar claro para a gente. Nós não estamos no controle, Deus está no controle. E por que a gente precisa crer que Deus está no controle da obra dele? Esse texto aqui nos mostra algumas razões para a gente crer, acreditar nisso. E a primeira delas é porque Deus é o projetista da sua obra. Deus é quem determina as coisas. Como crentes, nós devemos ter isso de maneira clara. Então, Ele planejou toda a sua obra na eternidade. E não seria diferente com a obra redentiva dEle, com o projeto dEle de salvação para os homens, de salvação para aqueles que creem no Senhor Jesus. Não seria diferente. Então, se Deus planejou todas as coisas, Ele não ia deixar na mão de Paulo o fazer a obra missionária sem que Ele determinasse. O desejo de Paulo aqui, meus irmãos, era de entrar na Ásia, de pregar o Evangelho lá. Mas o projeto do Senhor é para levar Paulo para outro destino. Deus redirecionou todo o planejamento de Paulo, mudou a agenda dele, mudou a sua rota, mudou o seu itinerário, e assim Ele mudou a nossa vida. Então a Europa e não a Ásia foi evangelizada pela obra de Paulo. E a Europa torna-se o palco da grande empreitada missionária do apóstolo Paulo, a partir de uma determinação do Senhor. Essa foi a primeira e principal penetração do Evangelho em território gentio. Paulo entra na Macedônia, em Filipos, e essa é a primeira penetração. É a primeira vez que o Evangelho entra na Europa. E o texto nos mostra aqui claramente que esse destino foi planejado, arquitetado, projetado pelo nosso Deus. E depois disso, então, Paulo tendo visitado todas as igrejas que ele havia plantado, nós percebemos que ele queria desbravar novos territórios em nome do Senhor. Paulo tinha isso no seu coração. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Então, ele queria ir para a Ásia, por isso ele pensou, vou para a Bitínia. Mas o interessante aqui é que Deus fechou as portas de evangelização daquele local para o apóstolo Paulo. Já pensou, fala assim, Senhor, eu vou ali evangelizar um povo, eu vou pregar, e Deus diz, não, você não vai. Isso é muito curioso. Só que Paulo tem uma visão de um varão macedônio, e aí ele conta aos seus colegas, tive a visão de um varão macedônio, e aí eles concluem que devem obedecer, e essa conclusão não demora, eles não questionam, eles obedecem. Lucas sugere no texto que eles entenderam isso rapidamente. Eles entenderam que era o Senhor que estava falando com eles, não era um delírio, um devaneio de Paulo, não era isso. Para eles era claro, Deus está falando conosco. E aí a gente pode até pensar que Paulo possa ter ficado triste
magoado, decepcionado, frustrado, desanimado. Por que não? Afinal de contas, tudo estava acontecendo tão bem, perfeitamente bem até aqui. Era a sua segunda viagem missionária, ele estava evangelizando, ele estava querendo ir para algum lugar que não tinha o evangelho ainda. O que poderia dar errado então? Ele foi pego de surpresa. Meus irmãos, ser pego de surpresa é uma das coisas mais ruins que existem. Frustração é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Imagina Paulo escrevendo, planejando o tempo todo. Eu vou para a esquerda, vou para a direita. E Deus fala, não, Paulo, você vai para a esquerda. Imagina, Paulo deve ter sonhado com isso, pensado muito nisso. Só que não foi da vontade do Senhor que Paulo fosse para o lugar que ele queria. O meu chamado e o seu chamado ministerial, meus irmãos, nós precisamos entender que ele consiste em fazer exatamente aquilo que o Senhor determina que façamos. Paulo aprendeu aqui que o projeto do Senhor nasce no céu, não é na terra. A obra missionária nasce no céu. Qualquer missão, qualquer trabalho nosso na igreja tem que vir do céu, não dos nossos corações. Porque o plano do Senhor é perfeito, o nosso não é. Pessoas imperfeitas, logicamente, não criam planos perfeitos. Quem cria plano perfeito é aquele que é perfeito, e só é perfeito Deus. Isso tem que ser claro para a gente aqui. Deus é perfeito, Ele não melhora e Ele nem piora. O que é perfeito já é pleno. Então Deus não vai ser mais Deus amanhã e nem menos Deus depois de amanhã. Ele é Deus ontem, hoje e sempre. Ele é perfeito desde sempre. E Deus já havia planejado na eternidade que o Evangelho chegaria a esses lugares que Paulo queria levar o Evangelho. Só que não pelas mãos dele. Em Atos capítulo 18, 19, em 1 Pedro, a gente vê na Bíblia que o Evangelho chegou até a Bitínia. Só que Deus já havia planejado tudo. Ele só não havia contado para Paulo ainda. Paulo precisava entender isso. Paulo precisava entender que o seu destino, que o propósito do seu apostolado dependia apenas do Senhor e de ninguém mais. Por vezes, meus irmãos, nós temos os nossos projetos pessoais frustrados. Isso acontece porque frequentemente, muitos de nós, se não a maioria, não consultam o Senhor na hora de tomar qualquer decisão. E isso é muito perigoso. Como servos do Senhor, nós devemos entender que qualquer decisão que nós tomamos como igreja, ela precisa ser tomada com os joelhos no chão, consultando o Senhor, o que eu devo fazer. Pai, fala comigo, eu vou para cá ou para cá, me ajuda a entender qual é a sua vontade, porque eu não entendo. Então a gente ora e a gente busca saber qual é a perfeita vontade de Deus. Por não fazer isso, muitas vezes a gente está com a cara na parede, e a gente fica chateado, se frustra todos os irmãos, e às vezes a obra não caminha, por defeito nosso. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo entendeu que a obra devia começar no céu. Ele aprendeu que mesmo que os homens façam planos, o plano de Deus é a determinação de Deus que vai acontecer, não é o plano dos homens. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso vem, meus irmãos, se repetindo na história desde então. Eu estou lendo as aventuras com a Bíblia no Brasil, do Frederic Less, e eu fico impressionado como parece que ele copiou o roteiro em Atos, porque as mesmas coisas que acontecem com Paulo e seus amigos, as mesmas bênçãos, as mesmas perseguições, as mesmas tribulações acontecem com o nosso amigo Frederico, quando ao invés de pegar o barco para voltar para o Reino Unido, ele pega um jumento, um facão e uma caixa de Bíblias e entra no coração do Brasil evangelizando. É impressionante, a história vem se repetindo todo o tempo. Tudo parece que vai dar errado, mas sempre é melhor do que Paulo esperava, do que o Frederico esperava, do que eu espero, porque sempre Deus abençoa o seu povo, apesar de todas as dificuldades. Num Brasil rural daquela época, provinciano, em que eu imagino esse cerrado todo enrolado de cipó, não dava nem para andar, eles não desistiram, eles não se frustraram, eles avançaram. O cipó de Paulo foi o não de Deus. Ele podia ter negado, meus irmãos, mas ele não negou, ele se animou, ele obedeceu à vontade do Senhor. No Brasil, quando Frederic Less ia pregar o Evangelho, ele encontrava oposição,
encontrava bênçãos, encontrava uma cadeia cheia de presos, um homem que estava preso, que queria ser liberto, mas não podia, e depois é liberto no tempo do Senhor e não do tempo que o Pedro feliz queria, porque essa não era a vontade de Deus ainda, porque esse homem precisava ser instrumento de salvação para muitas pessoas ali dentro da prisão. Paulo morre, meus irmãos, preso, porque era a vontade de Deus que ele estivesse preso para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus. Então descanse no que o Senhor planejou para nós. O Senhor é perfeito, o propósito de Deus vai prevalecer, quer queiramos ou não. A vontade de Deus vai prevalecer sempre. Então não adianta discutir com Deus, parecendo que se você embirrar, sapatear, fazer cara feia, Deus vai ceder aos seus e aos meus caprichos por isso. Isso não existe. Deus tem o melhor para nós. Nós não sabemos qual é o melhor para nós, o que é o melhor para nós, mas Deus sabe. Ele conhece o caminho perfeito, porque é Ele mesmo que determina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus, meus irmãos, está no controle de toda a obra e nós precisamos crer nisso, amém? Uma segunda razão aqui é que Deus também, além de ser o projetista, Ele é o condutor da sua própria obra. Em Troade, Paulo teve uma visão, né? Ele sonha, ele tem uma visão de um varão macedônio chamando ele para ir para a Macedônia. Irmãos, Paulo era um apóstolo que cria no Senhor Jesus. Ele não tinha dúvida de quem era o Senhor Jesus. Ele abriu mão da sua vida para vivê-la em favor dos outros. Então, nessa sua visão aqui, ele está recebendo um pedido de ajuda, um pedido de socorro. O texto diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, para um homem como Paulo, um pedido de socorro, um pedido de ajuda era como injetar adrenalina nas veias dele. Paulo vivia por isso. Alguém pedindo socorro, prega o Evangelho para a gente. Essa era a razão de viver de Paulo. Era um pedido de socorro. E ele, mais do que depressa, ele atendeu a visão. Os outros companheiros dele, Timóteo, Silas e Lucas, entenderam e foram com ele. Qual que é o significado do pedido desse macedônio? Era um pedido de ajuda, e ajuda espiritual, e ajuda de um povo. Ele está falando no plural: ajuda-nos. Não é uma pessoa que está pedindo ajuda, é um povo. Deus está falando para Paulo: Paulo, você vai para a Macedônia, porque um povo está esperando para receber a pregação do Evangelho, da sua palavra. Meus irmãos, isso é lindo demais, maravilhoso. Isso tem que mexer com os nossos corações. Não é possível a gente ler essa palavra, a gente ler a Bíblia, ver essa história e não enxergar que Deus fez e faz a mesma coisa com a gente até hoje. Isso precisa mexer com a gente. Olha o tanto que isso aqui é lindo. Os campos estavam brancos para a ceifa, e Paulo viu. Lembre-se, é injetar adrenalina na veia dele, ele anseia por isso. E Paulo entende aqui que era um varão macedônio, provavelmente não porque o varão falou para ele: eu sou macedônio, eu estou aqui e você precisa entender a minha língua. Não é isso. Paulo era um homem culto, provavelmente ele conhecia muitos macedônios, então ele não tinha dificuldade alguma de entender numa visão de onde vinha essa pessoa. Ele era culto, ele era viajado, preparado, intelectualmente avançado para o seu tempo, para a sua época. Então ele era conhecedor de várias culturas. E logo ele identifica Paulo, os seus compatriotas, de novo, eles entendem: o Senhor está nos chamando, está nos conduzindo ao campo missionário. Então, pensando e entendendo isso, eles vão, eles obedecem a Deus, eles não duvidam. Paulo sabe que, apesar de não ter feito nenhum preparo prévio para ir para a Europa, para pregar para macedônios, para gentios, não ter se preparado para ir para Filipos, mas sim para a Bitínia, Paulo sabe que quando Deus determina e Deus fala vai, ele não precisa se preocupar com nada, porque o Deus que projeta é o Deus que conduz. Paulo está sendo conduzido por Deus. Então Deus conduz ele e os seus amigos até lá. Durante toda a caminhada do apóstolo Paulo foi assim, meus irmãos. Ele não tinha nenhum motivo para duvidar. Deus conduziu os seus passos e mostrou onde ele deveria andar durante toda a sua vida. Foi assim na sua conversão, foi assim no seu chamado para apostolado, foi quanto ao povo que ele deveria evangelizar, foi quanto aos campos que ele deveria visitar, pregar, as igrejas que ele deveria plantar. Então não existe a possibilidade de Paulo duvidar,
porque ele sabe em quem ele tem crido. Foi ele que escreveu isso. Ele crê em Jesus Cristo, então ele sabe, e nós devemos saber que é Deus que conduz a sua obra. Eu me formei no fim do ano passado, no seminário, e aí eu e meus colegas ficávamos pensando, para onde a gente vai? Eu poderia pensar em todos os lugares do mundo, menos aqui. Não sei porquê, mas eu não pensava. Eu vou para Goiânia, vou lá para a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Isso nunca passou pela minha cabeça. Deus é testemunha que não. E aí angustiado, pensando, para onde eu vou? E aí a gente entende, meus irmãos, que se eu estou aqui, se o pastor João está aqui, se você está aqui nessa igreja, todos nós, sem nenhuma exceção, fomos conduzidos até esse lugar hoje, porque assim foi a vontade do Senhor. Pessoas trabalham para que as coisas aconteçam, mas trabalham mandadas pelo Senhor, porque é Ele quem nos conduz. Então a gente precisa orar incessantemente para descobrir qual que é a vontade de Deus. Como igreja, como corpo de Cristo, a oração deve ser incessante. A igreja não pode tomar uma decisão baseada no que ela acha, ou no que ela viu com outra igreja. Vou imitar o exemplo daquela igreja ali, deu certo, vamos copiar. A igreja não toma decisão baseada em métodos, não toma decisão baseada em que os seus pastores e oficiais acham. Ela toma decisão baseada naquilo que os seus pastores, oficiais e membros oram e consultam ao Senhor, e a determinação do Senhor tem que ser cumprida. O Tarek comandando a equipe de louvor aqui hoje, o Tarek pode achar que sim, mas ele não cantou esses hinos porque ele pensou, vou cantar esse. Tem absoluta certeza que Deus colocou no coração dele. As grandes obras do Senhor não têm fim, a gente está vendo que não tem fim. Eles navegaram para onde deveriam ir, saltaram o cabo da nau, tomaram os remos nas mãos e foram. Eles não duvidaram. A mensagem do Senhor é linda, ela é completa, meus irmãos. Ela não volta vazia. Os planos do Senhor precisam ser obedecidos. Nós obedecemos determinações divinas, não caprichos dos nossos corações. Obedecer ao Senhor é um privilégio, uma honra e também é um dever para todos nós. Mas para obedecê-lo a gente precisa saber o que devemos obedecer. E para saber o que é, a gente precisa orar. É joelho no chão, é pedindo a Deus direção. Todas as igrejas do mundo precisam agir assim, não só a nossa, todas. Não queira, meus irmãos, em hipótese alguma, dar um passo na sua vida, sem que esse passo não seja de acordo com a vontade do Senhor. Nem eu, nem você, nós não podemos cometer essa loucura. Os nossos rumos, o nosso destino precisa ser determinado pelo Senhor, de acordo com a vontade de Deus. A igreja não pertence a ninguém a não ser ao Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele comprou, e comprou por preço de sangue. Nós somos propriedade exclusiva dele. Então, se eu tenho um dono, eu pergunto para o meu dono o que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer aquilo que meu dono determina, como é que eu fico? Como é que a gente fica? Então a gente faz o que o nosso dono manda, e o nosso dono é Jesus. Nós pertencemos a Ele. Então, como propriedades dele, nós precisamos fazer exatamente a vontade dele. Não existe a possibilidade feita e perfeita, é toda e qualquer decisão que venha dele. Na hora certa e no momento que ele determinar, e não nós, ele vai nos falar o que a gente tem que fazer. Ele vai nos revelar. Não duvide disso. Na hora certa, no tempo dele e não no nosso tempo. Então a gente precisa orar e descansar no Senhor. Estamos aqui todos juntos, conduzidos pelo mesmo Deus. O mesmo Deus que conduziu Noé, Abraão, Moisés, Isaías, todos os outros homens grandes de Deus, todas essas pessoas que serviram ao Senhor, todos esses homens foram conduzidos por Deus, e nós estamos sendo conduzidos pelo mesmo Deus. O Deus que tirou Abraão da terra dele e fez uma promessa cumprida por ele, Abraão, é o mesmo Deus que nos salvou, meus irmãos. Deus não muda. Amém. Glória a Deus pela vontade perfeita dele. Uma terceira razão, aqui para a gente crer que Deus está no controle da sua obra, é que é Ele quem executa a sua obra. Ele não só projeta e conduz, Ele também executa. Deus havia bloqueado o caminho da Ásia para Paulo. Falou, você não vai para Bitínia. Então, Ele orientou o pessoal que desenvolvesse o trabalho em outro lugar, não naquele lugar, naquele momento. O Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, não pela nossa vontade.
Nós não devemos ter vaidade e orgulho de pensar que aquela igreja ali foi plantada porque eu quis plantar, eu quis ir lá pregar o evangelho. Você não quis nada, você foi lá porque Deus mandou. Eu estou aqui porque Deus mandou. A gente não quer pregar o evangelho, a gente quer fazer coisas contrárias ao evangelho. Nós só pregamos o evangelho porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós e nos conduz a fazer essas coisas. Nós executamos a obra do Senhor porque o Senhor determina que assim o façamos. Então, quando Paulo ruma para a Europa, Deus já havia planejado tudo, meus irmãos. Ele estava conduzindo Paulo, e Paulo ia entender que ele é só um instrumento na mão do executor, que é Deus. Isso fica muito claro para a gente aqui no texto. Quando Paulo prega, Lucas diz que o Senhor convence Lídia, e Lídia converte-se por obra do Senhor. Lucas é sábio, crente no Senhor Jesus, para entender que Paulo está pregando, mas quem convence a pessoa é o Senhor. O Senhor tocou no coração de Lídia. Então Jesus conduziu todas as coisas, projetou tudo, conduziu tudo e agora está executando tudo. Então é preciso que nós abramos mão do nosso projeto e abracemos com 100% de certeza, de convicção a obra do Senhor, porque a obra do Senhor vai se cumprir. O Senhor conduziu a sua caravana missionária para o destino que Ele cuidadosamente preparou. Não foi preparado por aqueles homens. Eles creram, obedeceram, e agora eles também precisam crer que Deus vai continuar agindo através deles. Eles precisam crer, não é só que Deus levou, chegou lá, agora se vira. Não é assim. Eles precisam continuar crendo no Senhor Jesus. O Deus que abriu o caminho é o mesmo Deus que abre o coração das pessoas para receber o evangelho dele. Eu não abro caminhos, eu não abro corações. Eu vou pelos caminhos e prego aos corações, mas quem abre é Jesus Cristo. E eles também precisavam entender isso. É isso que o texto mostra. Eles chegaram a Filipos e começaram a pregar, e as pessoas começaram a confessar. Lídia é a primeira. Fica claro, o Senhor lhe abriu o coração para atender todas as coisas que Paulo dizia. A obra redentora, meus irmãos, a salvação, a Bíblia está registrando que ela é claramente uma obra exclusiva do Senhor. Não parte de nenhum homem persuasivo convencer alguém que ele precisa ser salvo. O Senhor, meus irmãos, o Senhor abriu o coração de Lídia, não foi Paulo. Eu e você não fomos salvos porque escutamos a pregação de alguém. Foi pela graça do Senhor. Pela graça nós somos salvos. Foi isso que nos salvou, e nós precisamos entender isso, porque Ele nos amou primeiro. O Evangelho alcançou muitas pessoas, meus irmãos, a partir da mudança daquela caravana missionária. Nós nem podemos contar. Eu e você, nós fomos alcançados por essa história aqui. Pense nisso. Nós jamais estaríamos aqui se Deus não tivesse mudado o destino da obra missionária. Aliás, mudado o que Paulo queria fazer, porque o destino já era vir para cá. Só Paulo que ainda não sabia. Eu me emociono muito de pensar no amor de Deus, de olhar para esse texto aqui. Esses dias atrás eu preguei e falei sobre o meu tataravô que aceitou a Cristo, e por causa da aceitação dele, de Jesus, o Evangelho alcançou toda a minha família. Do jeitinho que ele orava por todo mundo, eu oro pela minha filha que está há 1 mês e pouquinho de nascer. Eu copio a mesma oração dele. Eu imito ele, porque eu sei que ele imitava Paulo, que imitava Cristo. Eu nunca vi ele na minha vida. Eu vou ver no céu um dia. Apesar que esse não é meu objetivo. Juntos nós vamos olhar para Cristo. E é a Ele que a gente vai agradecer. Mas essa história tem tudo a ver com a gente aqui hoje. Jamais estaríamos aqui se não fosse por homens e mulheres obedientes ao Senhor, que pregaram a palavra do Senhor. Paulo foi obediente à visão celestial. Ele não desobedeceu. Ele falou isso para o rei Agripa: pelo que não fui obediente à visão celestial. Mais para frente a gente vai ver isso na série. Paulo não desobedece, ele prega. Porque um verdadeiro servo do Senhor ouve a sua voz e obedece. Meu tataravô se converte, entende que ele precisa pregar. O Frederic Glass, lá na mineração, ouve o Reginaldo Young falando, se converte, entende que tem que pregar a palavra. Mas eu não sei pregar a palavra, então eu vou vender Bíblia. Ele entende que precisa fazer alguma coisa. E Deus faz dele um vendedor de Bíblias. Um homem gigante, em que ainda poucas pessoas conhecem a história. Mas desses homens
que a Bíblia diz que o mundo não é digno. Ele era um desses homens. Quem sabe um dia as pessoas escrevam histórias sobre nós, meus irmãos, de pessoas que o mundo não era digno, ainda que esse não deva ser o nosso objetivo. Nós precisamos olhar para a história e entender isso. Enquanto crentes no Senhor Jesus, nós temos que crer que Deus é soberano e que Ele está no controle de toda a história. Não acho que Deus não está no controle dessa situação que está assolando o mundo. Deus está no controle. Daniel 4, versículo 35 diz: todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ninguém pode falar isso para Deus, meus irmãos, porque Ele é soberano. E a gente precisa entender então que Atos capítulo 16 é um divisor de águas na história das missões mundiais. É um divisor de água nas nossas vidas. Eu tenho absoluta certeza que se eu conheço vocês, nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos amigos, de orarmos uns pelos outros. Se eu estou aqui sendo abençoado por vocês, pregando a palavra por vocês, é porque um dia Paulo não foi desobediente à visão que Deus deu a ele, e ele foi para a Europa e pregou o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós. Ele não foi para a Ásia, ele veio para o Ocidente. Em outras palavras, forçando muito a barra, eu gosto de pensar que Jesus disse para Paulo ir para o Ocidente, para ele pregar para que nós estivéssemos hoje aqui juntos, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Muitas outras igrejas estão reunidas agora cultuando ao Senhor da mesma maneira. Eles também estão juntos por causa disso, porque eles obedeceram, aqueles homens obedeceram à vontade de Deus. Cristo nos uniu nele, meus irmãos, através da sua obra. Isso é um privilégio, ser servo do Senhor, mas não ser servo sozinho, sermos servos juntos, porque sozinho ninguém faz nada. A igreja está vazia ainda. Nós temos fé que esse cenário vai mudar. Uma vacina vai aparecer, uma cura, ou senão a gente pode até pegar isso, mas que a gente seja curado para a honra e glória do Senhor. Se não formos, a gente vai morar com Ele. Homens que só pensam nessa vida são homens miseráveis. Nós temos uma vida eterna com Cristo Jesus. Esses homens obedeceram a Deus, meus irmãos. Nós também precisamos obedecer. A Europa foi evangelizada, a palavra do Senhor chegou ao Reino Unido, à Escócia, e cada vez mais para o Ocidente. O pessoal veio para cá, e quando você olha para o texto, você vê, chegou até mim. É isso aí, as missões chegaram até aqui hoje. Então, esse episódio explica tudo, porque a gente está aqui junto hoje, porque nós somos amigos, porque nós estamos cultuando juntos ao Senhor. A sua palavra nos salvou. Então descanse no Senhor. Se a palavra dele que salvou você chegou até você, creia que ele vai continuar cuidando de você. Fazendo isso, eu quero que parafrasear o Feliciano Amaral, que é um cantor antigo, da idade do Edivaldo, está ali. O Feliciano Amaral já se encontra com Cristo. Eu conheci ele através do meu avô, que já está com Cristo também. Eu tenho músicas dele no som do meu carro. Gosto muito de uma que ele diz que a cada passo que nós damos na vida é um degrau a mais que subimos ao céu. Se a gente crê nisso, meus irmãos, tanto que o nosso dia muda e o nosso coração se alegra. E mais, quando eu subo esses degraus, a música continua dizendo, eu vou me aproximar do lar que Cristo nos prometeu. Nada pode pagar isso para a gente. Essa é a coisa mais linda do mundo. Em Atos capítulo 16, Deus não alcançou só 6 pessoas. Ele alcançou um número incalculável de almas perdidas. Não se esqueça, ele ainda quer alcançar muita gente. A caravana dele ainda não está lotada, eu tenho dito isso sempre. Tem muito lugar vazio. E a gente pode trabalhar para que esses locais sejam ocupados. O Frederic Glass se converteu no trabalho. Logo depois ele queria pregar. Eu tenho que pregar, mas eu não posso abandonar meu emprego. Como é que eu faço? Eu sou crente, eu tenho que honrar o meu trabalho. Ele adoece. Todo mundo achava que ele ia morrer, só Deus que não, porque esse era o plano do Senhor. Depois que ele se recupera de maneira milagrosa, ele é demitido. Já pensou ser demitido em meio a uma pandemia? Demitido no hemisfério sul do planeta, num país rural ainda. Ele fica a pessoa mais radiante e feliz do mundo, porque agora ele pode fazer aquilo que ele tem vontade, aquilo que Deus colocou no coração dele. E ele sai no seu jumento, no seu cavalo, com a sua caixa de Bíblias, com seus companheiros, com um facão, desbravando o Brasil, e bum,
estamos aqui hoje, porque ele fez exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez, seguiu em frente, não olhou para trás. Graças a Deus por homens assim. Não parece a história de Paulo, a história do Frederic Less? Fiquei pensando nisso. Nós somos frutos desses homens que não se negaram a pregar a palavra. Aí fica uma pergunta para a gente terminar: quem serão os nossos frutos? Quem? A equipe de louvor vai cantar um hino agora para a gente. Enquanto eles vêm aqui à frente, eu gostaria mais uma vez de orar, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos salvou, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, e Ele nos conduz em toda a sua obra. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou pessoas para pregar o Evangelho para a gente. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós. Obrigado porque o Senhor olhou para nós quando nós nem ainda existíamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo. Que a palavra do Senhor tenha de fato alcançado o coração deles. Que se porventura, Pai, há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, por favor, Pai, fale com essa ou com essas pessoas, assim como o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Pai. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu peço e agradeço no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Fiquei
pensando nessa música, não sei como é com você, dizer dessa saudade do céu. E no primeiro momento eu falei, gente, essa música está dizendo que a gente está doido para morrer. Não, a música não quer dizer isso. Ela quer dizer, a gente tem uma vontade imensa que Jesus nos encontre. Essa palavra, ó vãos terrestres esplendores, essas coisas boas da vida, essas coisas que nos encantam na vida, os esplendores da vida. Eu quero dizer para vocês que eu o tempo todo, de longe, enxergo o lar, o lugar para onde vou, aguardo a vinda de Jesus. Ele voltará e eu estarei para sempre com o meu Senhor no céu. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Deixe-me dar umas palavras breves para vocês e quero orar. Uma palavra é, irmãos, nós continuamos animados. Deixe-me deixar muito claro para vocês, a palavra do pastor Lucas hoje é muito preciosa para a gente entender isso. Nós não estamos num plano B, nós não estamos numa crise de não sabemos o que fazer, Deus perdeu o controle e as coisas estão acontecendo como Deus não quer. Nós cremos no Deus soberano, cremos que vivemos dentro do seu plano perfeito, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Nós não estamos emburrados, dizendo, que pena, que luta, já que não deu, nós não, olha, o pastor não mudou o nome, é João, não é Jaque, já que não tem culto. Olha, irmãos, não tem culto presencial até hoje, e tem outras atividades, estamos procurando a vontade de Deus. Se não dá para ir para o Oriente, a gente vai para o Ocidente, nós vamos para onde Deus abre portas e nos guia. O coração está pronto com o Senhor, queremos fazer a vontade dEle e com alegria na presença dEle. Então, anima o coração. Como igreja, há uma série de atividades em andamento. Nós vamos no próximo domingo, se Deus permitir, ter a escola dominical, já com uma programação especial para as crianças dentro do programa da escola dominical. As crianças não são um apêndice, uma sobrinha da escola dominical. Elas serão parte importante, vital no ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical nesse mês de setembro, começando no próximo domingo aqui conosco. E no próximo domingo à noite teremos o culto com a ceia do Senhor. Assim como as crianças não serão um apêndice da escola, a ceia não será um apêndice do culto, mas parte integrante, maravilhosa, preciosa, planejada do culto ao nosso Deus no próximo domingo. Se você se sente seguro, você está dentro das normas e pode vir à igreja, seja bem-vindo, as portas do templo estarão abertas no próximo domingo. Se você não pode vir ao templo por causa da idade ou por alguma comorbidade, essa palavra nova que surgiu ultimamente, e você não pode vir, você continua acompanhando o culto online. O culto online também não será uma segunda via. Teremos o culto presencial e o culto online, servindo ao Senhor com muita alegria. Tá bom, irmãos? Durante a semana, teremos na quarta-feira aquela live sobre a família, será a última dessa série. O tema
dessa semana é hashtag Tenho Casa no Céu. Será a última dessa série. Vou começar uma outra na outra semana. Na quinta-feira, as mulheres em ação se reúnem usando o Zoom. Na sexta-feira, os jovens estarão reunidos no Clube do Livro. Na sexta é a live, mas os jovens estão programando, estão envolvidos no Clube do Livro, que no dia 10 de setembro vão discutir o livro Crer é Também Pensar, de John Stott, que a Yasmine pôs na minha mão e eu vim aqui para frente sem o livro. Então, talvez ela traga aqui para mim e eu vou mostrar a vocês. E no sábado, o culto de oração, tá bom? Ainda quero dar uma palavra pastoral para os irmãos, vou mostrar o livro, porque talvez algumas pessoas ainda querem entrar no projeto. A turma está lendo o livro do John Stott, Crer é Também Pensar, e no dia 10 a turma vai debater o livro, aprender, compartilhar ideias, e você pode participar também naquele dia, junto com a mocidade, e eu também quero participar. Jovens até os 120 anos podem participar sem problema. Você entra em contato com a mocidade, a turma vai saber, manda informações, as perguntas virão e a gente participa. Antes da oração, deixe-me dizer duas coisas para os irmãos. Primeiro, é que Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é fiel, sempre fiel. Deus é todo-poderoso. Nunca perdeu o controle e o poder de todas as coisas. Então, nesse tempo de pandemia, às vezes eu percebo que se a notícia é boa, diz, mas Deus é bom e eu sarei. Deus é bom e o meu filho sarou. Deus é bom se o seu filho sarar ou se ele morrer. Deus é bom em toda circunstância. Deus não está sob julgamento. Ele é o nosso Deus maravilhoso em toda e qualquer circunstância. Então, nós, como crentes, não estamos julgando, avaliando Deus de acordo com as notícias que chegam. Agora, a gente agradece quando o parente foi curado, quando a morte não chegou. Nós agradecemos. Agradecemos com alegria, porque nós entendemos que toda boa dádiva, tudo que é perfeito, vem do Senhor. É nosso dever agradecer. Nós agradecemos. E quando dá errado do ponto de vista da gente, uma pessoa querida morreu, então aí como é isso? E a fé cristã? Sim, nós agradecemos a Deus, porque nós entendemos que em toda circunstância, e até quando nós não entendemos, ou quando não é aquilo que nós imaginávamos que deveria acontecer, nós tributamos, nós damos ao Senhor a glória que é devida ao nome dEle. Nessa mesma linha de palavra pastoral, eu quero dar uma palavra para os irmãos, que não é nosso papel julgar as pessoas. As pessoas que passam por lutas, que adquiriram o Covid, não sei se a gente adquire isso, as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, já estão passando por lutas, já têm dificuldades, às vezes já sofrendo, e ainda aparece alguém e fala, de onde foi que pegou? Por onde é que andou? O que foi que fez de errado? Gente, quem está passando por luta não está no momento de ser avaliado por ninguém, nem por você, nem por mim. Essa é a hora de orar pela pessoa, abraçar virtualmente, dar apoio, dar carinho, ajudar se puder, tá bom? Ore e apoie, tá? Não tem nada de avaliar ninguém
que está passando por luta. Deus abençoe você, esteja bem, etc. Um dia lá na frente, se você quiser brigar com seu parente que não foi cuidadoso, você briga. Mas na hora da luta, a gente não precisa de ninguém fazendo fofoca, comentário, aquela palavra mal colocada. A gente precisa de gente que ama, que apoia, que demonstra carinho, que ora por nós. E é isso que nós vamos fazer no meio da nossa luta. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele abençoe o seu coração. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Logo depois da oração e bênção, cantaremos a música que vai nos despedir no culto hoje. Senhor querido, agradecemos a noite desse dia, agradecemos a oportunidade de cultuar ao Teu nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos sempre cultuar ao Teu nome, celebrar a grandeza do Senhor, exaltar o nome do Senhor, seja de forma presencial, seja online. Nós cremos que o Senhor é o projetista, é o que planejou todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo na caminhada da vida. O Senhor é o nosso Deus. Toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, que nos acompanha em culto, que essa seja uma semana muito preciosa, vivida na bendita presença do Senhor. Oh Deus, que assim como o apóstolo Paulo aprendeu a obedecer, e foi tão bom que ele caminhou na direção dada pelo Senhor, ensina-nos a andar na direção do Senhor, que todos os dias dessa semana e da nossa vida sejam experimentados, sejam vividos na direção, na bênção e na paz do Senhor. Ensina-nos a viver assim. Rogamos por aqueles que passam por lutas, por aqueles que estão lidando com enfermidade, por aqueles que passam por desafios na área financeira. Oramos por aqueles que têm desafios emocionais muito grandes, que o Senhor os console, traga ânimo. Aqueles que precisam de tratamento médico, sejam abençoados por um tratamento adequado, no tempo oportuno. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo em que vivemos na Tua santa e bendita presença. Oramos e assim entregamos, consagramos esse culto ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, que Ele opere em nós o que Ele é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe o seu coração com uma ótima semana na presença dEle. Vamos cantar nos despedindo e uma ótima semana a todos. Não me abalarei, do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És
Senhor dê uma semana muito abençoada.